Pode chamar os amigos aí, ó. Chama todo mundo pra se ligar na nossa transmissão pelo YouTube, porque tem uma entrevista bombástica agora. A nossa convidada de hoje foi presa 2 dias antes de estourar a Lava Jato e se tornou a primeira delatora da operação. 2 meses atrás foi beneficiada por um indulto e retirou a tornozeleira eletrônica que a acompanhava desde 2016, quando deixou a cadeia. Agora, ela lança esse livro aqui que eu tenho em minhas mãos e mostro para você, ó, que nos acompanha em imagens. Olha aqui, ó, a Imperatriz da Lava Jato, a vida da doleira que originou a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Publicado pela editora Matrix, o livro traz os depoimentos de Nelma Kodama ao jornalista Bruno Chiarione. Nelma, bom dia, seja bem-vinda a este programa de rádio. Eu queria já começar com você dizendo qual é o teu principal objetivo ao lançar esse volume aqui com suas próprias memórias. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Meu objetivo ao lançar as minhas memórias é exatamente contar um pouco da minha história, né? E contar a minha versão do que aconteceu, contando um pouco também da minha infância, como eu comecei a minha vida no câmbio e um pouquinho dos bastidores da carceragem, né? Do dia a dia. Tanto no presídio, porque eu fiquei no presídio feminino de Piraquara durante 9 meses e também na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ó, gente, eu posso adiantar que a Nelma é cheirosíssima, tomou conta um perfume nesse estúdio. Agora eu quero te dizer Obrigada. O seguinte, você falou a tua versão, né? Isso. A verdade é uma só, cada um tem a sua ótica e a sua observação, né, do que aconteceu, né? Claro. Se eu pegar o livro, o conteúdo do livro e tudo que eu sei pela imprensa e tudo que saiu acerca da Lava Jato, onde eu vou localizar essa verdade? Eu estou aqui para isso, então o que eu puder estar aqui respondendo para vocês, eu estou à disposição. O Constantino está com a gente, diretamente de Miami, participando do programa hoje. Constantino, pode começar aí, mandando a sua pergunta, conversando com a Nelma Kodama, que está com a gente hoje aqui no lançamento desse livro, que é a Imperatriz da Lava Jato. Vai lá, Constantino. Bom dia, Nelma. Não tive a oportunidade ainda de ler o livro, tenho muito interesse. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quem desses personagens todos chamou mais a sua atenção? Quem realmente era o cabeça por trás dessa operação toda, que tomou de assalto o Estado brasileiro e desviou bilhões e bilhões de reais, né, dos cofres públicos? Bom dia, Constantino. Quem era o cabeça de tudo isso eram as empreiteiras, né, que fizeram os acordos com os políticos para poder, então, desviar esse dinheiro e fazer toda essa bagunça. Em que momento você foi presa, Nelma? Eu fui presa no dia 14 de março de 2014. Como foi? Em que situação? Bom, eu já estava sendo monitorada pela Polícia Federal durante uns 8 meses e eu pressentia isso, mas eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Algumas coisas estranhas aconteciam, né? Por exemplo, eu saía do meu escritório, de um dos escritórios, e eu via sempre alguém diferente na porta do escritório e falava, puxa, aquilo lá não está sendo normal, né? E também algumas ligações estranhas no meu celular oficial, que depois eu fiquei sabendo que a própria Polícia Federal colocou um chip no meu nome, né? E outro em nome da Laborgen, para tentar me conectar junto à Laborgen, porque eu nunca fiz negócio com a Laborgen. A Laborgen era uma indústria farmacêutica que fazia os fechamentos de câmbio, e através desses fechamentos de câmbio eles lavavam dinheiro e cediam esses reais vivos, né, ou compravam os dólares lá fora para poder pagar o dinheiro da propina. Então, eu fui presa no dia 14 de março, quando eu estava indo a Milão. Eu tinha uma feira de imóveis e eu ia, então, para essa feira e voltaria numa terça-feira para o Brasil, né? Então, eu fui para essa feira, estava aportando 200 mil euros, antes que você pergunte, que não era na calcinha, era no bolso de trás.
e não foi declarado porque o posto da Receita Federal estava fechado. Ele fecha às 6 horas da tarde, meu voo era à noite, né? E eles me abordaram nesse momento, porque como a operação ia ser deflagrada no dia 17 de março de 2017, eles queriam que eu tivesse aqui no Brasil. Então, eu acho que eles achavam que eu pudesse ficar lá e não voltar mais, coisa que eu não faria, né? Não, mas esse dinheiro era fruto de atos corruptos. Esse dinheiro, esse dinheiro era meu. Mas vem cá, não é Você muito... iria declarar então, esse dinheiro? Não é muito... Eu tenho declarado isso no meu imposto, né? Sim. E eu tenho declarado, inclusive, moeda estrangeira. Então, seria declarado, sim. A declaração seria em abril de 2014. Explica um pouco... A gente falou muito dessa palavra, né? Doleiro. O que Sim. faz um doleiro? Qual era o seu papel nisso? Como que isso acontece? Porque a gente fala muito na palavra, mas pouca gente sabe exatamente qual é o papel do doleiro. Tá, então eu gostaria inclusive de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque há alguns anos atrás saiu inclusive por vocês, né, falando alguma coisa de mim. Então eu quero explicar o seguinte, que doleiro é aquela pessoa, né, aquela figura que compra e vende dólares. Nada mais que isso, ok? Então, por que existe a figura do doleiro aqui no Brasil? Primeiro, porque fazer esse tipo de operação é ilegal, tá? Tem a forma legal que se faz através do Banco Central, através das corretoras. Quando você viaja, então você vai lá e compra os seus dólares, declara até CPF, uma quantia, né? isso, CPF, etc. Você tem declarado e você faz. Muitas vezes, Paulinha, as pessoas não declaram. Então, por exemplo, você vai viajar, você leva $1.000. Para fugir do imposto. Ou para um você dinheiro que não tem uma origem lícita. Isso, o dinheiro não tem uma origem lícita, ok? Então, o que você faz? Você vai lá e fala assim, eu vou comprar no banco $1.000. Mas eu preciso levar um pouquinho mais, porque eu vou levar meus filhos, porque isso, aquilo. Você vai lá e compra 300, 500, 10 mil, o que for a mais. Então, é um ato ilícito. Você está praticando o quê? A evasão de divisa, tá certo? Então, o doleiro, ele faz esse papel, ou o doleiro, ele também faz o quê? Importações, ok? Então, você tem aí uma loja, você compra $100 mil em mercadoria. Aí você põe por dentro $30 mil, ok? E os $70 mil você paga por fora. Por quê? Porque a taxa de imposto, Paulinha, é muito alta. É muito alta. Não justifica, mas é o que todo mundo faz. Por exemplo, quando você vai ao médico, a um dentista, a um advogado, quantas vezes aqui muitos de vocês não foram, né? E falaram assim, o médico falou, com recibo ou sem recibo? Eu duvido aqui que alguém não falou assim, quanto que é com recibo? Com recibo é 1.000. Sem recibo é quanto? 700. Esses R$300, o que ele está fazendo? Ele não está declarando, tá certo? Então, o Brasil vive isso, o mundo vive isso, com ou sem recibo, tá certo? Então, o que eu era? Aqui? Pode falar, Constantino. Não, eu quero perguntar o seguinte, eu entendo essa narrativa, inclusive tem gradações, tem gente que ganha dinheiro de forma lícita e para fugir de Estado, de imposto, muitas vezes apelou para doleiros, até porque o país era muito inseguro também, com planos que confiscavam recursos. Então teve gente que mandou para fora, de forma ilícita, dinheiro obtido de forma legal. Exatamente. O que eu quero fazer uma distinção para o ouvinte e internauta aqui da PAN é que não é disso que se trata o que a Lava Jato desvendou. Não, mas vocês não me é disso que se trata qual a é o papel Odebrecht do doleiro. Você me perguntou sim. qual o papel do doleiro, tá certo? Então, o papel do doleiro é essa. Então, agora eu vou responder para você. Eu era um taxista, ok? Aonde o cliente entrava no meu táxi e eu não perguntava a origem do dinheiro. É a mesma coisa que quando você vai a uma loja ou você compra uma pipoca, o pipoqueiro não vai perguntar a origem do dinheiro. Então, qual era o meu papel? Eu era um banco de compensação. Eu era a doleira que dava cobertura para o mercado aqui, vamos colocar, de São Paulo, ok? Então, eu fazia os meus fechamentos, né? Por exemplo, no Banco Central, ok? Eu fazia através do Banco Central, com importação fictícia, ilícita. Então, quem é
o maior doleiro? Eu ou o Banco Central? O Banco Central ele tem a obrigação de fiscalizar. É por isso que existe o COAF, um compliance e tudo. Então, antes desse dinheiro, ô Constantino, passar por mim, ele entrou num Bradesco, num Itaú, num Banco do Brasil. Por que eles não foram presos? Entendeu? Então, eles também estão lavando dinheiro. Eu estou errada? Você entendeu a logística? O dinheiro já estava numa conta. Então, vamos colocar assim, ele estava na conta de uma empreiteira. X milhões, X bilhões. Estava na conta da Petrobras. X bilhões, Y bilhões. Estava no Banco do Brasil. Ele estava numa conta também no exterior, porque essas empresas têm conta lá fora. Então, antes de vir para mim, esse dinheiro estava onde? Estava no poder de quem? Das instituições financeiras. Então, eles também são os taxistas. Nelma, tudo bem, o sistema corrupto a gente entende, o mecanismo e por onde esse dinheiro tem vazão, né? Certo. Através das decisões corruptas das pessoas que estão ali nos cargos estratégicos, nas diretorias das grandes estatais, o governo também participando desse sistema corrupto e tudo. Agora, não dá para simplesmente se apoiar, quem é que nunca pegou um recibo, o brasileiro mesmo. Mas os pequenos é um poder... atos de corrupção, quando você estava sendo perseguida ali, quando você sentiu que você estava sendo perseguida, monitorada, vendo pessoas estranhas na porta do seu escritório, do seu birô de cotação de dólar e tal, você não falou, puxa, peraí, eu sei que há uma coisa errada sendo feita aqui. Você não pensou em nenhum momento em desmantelar isso, até para se safar, até para... Não, porque é o seguinte, em denunciar, eu digo. Desde 1993, tá certo, eu me tornei uma doleira, entendeu? Então, eu estava cometendo um ato ilícito, eu estava cometendo. Então, seria muita hipocrisia minha se safar dessa forma. Entendi. Então, eu não tenho controle de saber se o X empreiteiro fazia negócio com Y político. Isso não é um problema meu. Você estava despachando só? Eu só estava... Eu era o quê? Uma corretora, uma intermediária. Eu pegava 100 mil dólares aqui, vendia, comprava aqui, vendia aqui. Eu ganhava um spread, 1 centavo por dólar. 1 centavo por dólar. Ô, Nelma, okay? Por você ter sido a origem desta operação, uma das primeiras, né, a serem presas, quando você foi abordada pela questão da delação premiada, você imaginava que a Lava Jato poderia ganhar a dimensão que ganhou? Você imaginava que tinham muito mais pessoas envolvidas nesse mecanismo aí que você contou pra gente? Olha, aproveitando, por que você contesta a tua delação premiada? Em primeiro lugar, quando nós fomos presos, tá, no dia 17 de março de 2014, ninguém sabia o que estava acontecendo. Nós não sabíamos a dimensão disso, ok? Pela minha profissão, eu sabia que algum dia eu poderia ser presa. Começa por aí. Só que a gente não sabe o tamanho, a proporção que isso é. Então, as pessoas estavam assim, muito tranquilas, achando que tudo isso ia dar em pizza, ok? Quando começaram quando eu estava presa na Superintendência da Polícia Federal, eu percebia uma movimentação muito além daquilo que seria o normal de, isso vai terminar em pizza. Primeiro, porque quando eu fui presa, um delegado, agente da Polícia Federal, falou assim para mim, olha, a única coisa que eu quero de você é que você entregue o Alberto Youssef, né? Então, quando ele falou isso, pelo passado, por tudo que ele havia cometido no passado e o tipo de negócios que ele tinha, eu logo imaginei que era uma coisa bem maior. Mesmo porque em dezembro de 2013 ele me procurou, na época nós estávamos separados, né, de 2009 a 2013, então nós não fazíamos negócios, eu e ele juntos. Os negócios dele vinham para mim porque eu era o banco de compensação, então vinha para mim através dele, por exemplo. E eu sabia que era dele porque a gente conhece o modus operandi. Então, quando foi em dezembro de 2013, ele me procurou
falou para mim que iria fazer, né, me chamou para fazer uma operação muito grande com ele, né, falando que seria para eleger alguns candidatos, deputados, senadores, e que seria a maior operação que a gente iria fazer. Né, e que depois disso, essa operação duraria cerca de 1 ano, nós não iríamos mais fazer nada, de tanto dinheiro que seria. Isso foi em dezembro de 2013. Então eu comecei a ligar os fatos, né, e imaginei que algo assim seria grande. Logo depois de 2 dias, o Dr. Paulo Roberto Costa foi preso, né, um dos diretores da Petrobras, ele foi meu vizinho de cela. Então eu imaginei que seria algo ligado à Petrobras, mas não sabia que era Petrobras, que era empreiteira, não tinha noção do que estava acontecendo, absolutamente nenhuma. Ok? Não, mas vou pedir para você continuar essa história, a gente vai poder falar sobre isso, dessas cenas prosaicas durante o período, né, também encarcerada, né, que você passou, essa só já me causou curiosidade, ele era teu vizinho. Muitos foram meus vizinhos, de todos. cela e tal. Constantino continua com a gente aqui, a gente segue nessa entrevista com Nelma Kodama, a imperatriz da Lava Jato, que está lançando esse livro aqui com depoimentos ao jornalista Bruno Chiarione. Daqui a pouco a gente segue. Estamos de volta com o Morning Show dessa segunda-feira, já recebendo de cara, abrindo a semana quente com Nelma Kodama, a imperatriz da Lava Jato, que para nos agradar, nos comprar, ela trouxe aqui uma seleção de pão de mel em formato de tornozeleira, gente. E era exatamente sobre isso que eu queria falar. E não foi nem com dólar que ela tentou comprar a gente, como a gente tá facinho, hein, Fefito? Muito facinho, a gente se vende pro pão de mel, brincadeira, mas era exatamente sobre a tornozeleira que eu queria falar. Disse o juiz que te deu bronca: a atitude, longe de perpassar pela liberdade de expressão, a todos assegurada constitucionalmente, configura inegável comportamento antiético e ofensivo à dignidade de justiça. Ele disse isso quando você publicou vídeos tirando a tornozeleira, quase como um tutorial, de como dá para se livrar da tornozeleira. Queria saber, por que você fez isso? Bom. Se você acha que o juiz tem razão, se você tá de boa, se você se arrependeu disso. E aí eu queria também que você comentasse, muita gente te acha um símbolo de pizza ou de injustiça nesse país, porque você era aquela que usava tornozeleira com sapato Prada. Tem inclusive a capa do seu livro. Chanel, olha lá. Sapato Chanel, que inclusive é a capa do seu livro. Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu não debochei, né? O juiz, ele tem razão e, com todo respeito, não tem razão. Em primeiro lugar, porque um dia antes me ligaram da 12ª Vara e a pessoa que me ligou, ele tinha autoridade e me ensinou como retirar a tornozeleira. Eu ainda perguntei por 2 ou 3 vezes, né? Como que eu ia remover a tornozeleira e senão eu não teria nenhum problema, porque eu fiquei com ela durante mais de 2 anos e tomava muito cuidado para que não tivesse nenhuma violação. Porque... Mas o problema não é ensinar a quem usa? Não. Pode ver no YouTube? Deixa eu terminar de responder, por favor. Então, eu tirei aquela tornozeleira de acordo com o que foi me orientado. E aquele momento, para mim, era um momento de liberdade. Você pode imaginar uma pessoa que foi encarcerada no regime fechado durante 2 anos, 3 meses e 11 dias. Depois, mais de 2 anos, eu fiquei usando essa tornozeleira, na esperança de tirar essa tornozeleira. Então, aquilo foi para mim, eu não estava ensinando, eu estava registrando um momento pessoal meu, um momento pessoal, assim, estou tirando isso, eu consegui, finalmente chegou o dia que eu posso tirar isso. E antes disso, eu liguei para o meu advogado, perguntei para ele: doutor, eu posso tirar, eu posso filmar? E ele disse assim: pode, você pode tudo, porque era uma ordem judicial que eu poderia tirar. Então eu não estava ensinando ninguém a tirar, eu estava o quê? Falando assim: eu estou tirando isso, finalmente. Não, mas isso é um padrão que o próprio encarcerado tire a tornozeleira? Não foi um padrão, não foi o padrão. Isso foi concedido a mim porque meus advogados entraram em contato com a Justiça Federal solicitando que eu pudesse retirar aqui mesmo em São Paulo. Caso contrário, eu teria que ir a Curitiba para fazer o mesmo ato de retirar lá. Então, eles me autorizaram a tirar em São Paulo e me deram um prazo de 5 dias úteis para que eu enviasse
através de correio ou qualquer forma que chegasse essa tornozeleira, porque eu tive que devolver. Então, em momento algum, eu quis ensinar ninguém, mesmo porque eu acho que cada um é responsável por si. Né? Então, a pessoa que ela tem concedido uma tornozeleira, que é uma forma de outra forma de poder ficar um pouco mais livre, eu acho que é responsabilidade de cada um usar e saber como usar. E eu tive essa responsabilidade. Você é um símbolo de desigualdade social? Não, eu não sou um símbolo de pizza? Não sou, porque eu trabalhava durante 16 horas por dia, tá certo? Eu já tinha meu sapato Chanel. Aliás, como eu tenho outros sapatos de outras marcas, então eu não considero isso um deboche. Eu acho que não é pecado você ter as coisas que você quer, né, desde que você trabalhe por isso. Então eu sempre trabalhei com seriedade, né, sempre tive muita credibilidade, muita seriedade no que eu fazia. Então, eu não acho que é um deboche ou desigualdade. Então, porque uma pessoa, um empresário, ele trabalha por isso, então porque ele anda de Mercedes, Jaguar, então, é a classe social de um país. Se ele está incorrendo em algo ilícito, talvez gere uma revolta. Porque vamos imaginar uma pessoa que esteja nos ouvindo agora e que não sabe de nada e está ouvindo a tua história. Por isso que eu estou explicando. Você já faz o quê? Questão de 5 minutos, você falou assim, não, eu já incorria numa atuação ilícita. Ilícita de comprar e vender dólares, como o dono de uma concessionária compra e vende automóvel e sonega. Sim, o corrupto ele pode estar em qualquer lugar, quer dizer, o ilícito... Eu não era corrupto. Não, o ilícito pode estar em qualquer lugar, em qualquer uma das atividades. Aí quando a gente junta as suas próprias frases e vê lá, não, olha, eu estava incorrendo em ato ilícito e estou agora com um sapato Chanel. Quando você é associada na maior operação, é colocada junto na maior operação de anticorrupção do país, ligada a grandes políticos, tudo, é claro que as pessoas vão olhar e falar assim, tá lá envolvido no meio, é dinheiro, tá vivendo bem bom, andando na sua Mercedes, calçando o seu Chanel, mas não é aí que eu queria ficar, eu queria só retomar essa história que o Fefito trouxe do deboche. Tem um vídeo aqui, durante a CPI da Petrobras, que foi uma coisa que chamou a atenção da população, que aí sim já tinha conhecimento um pouco mais esclarecido do que era a Operação Lava Jato. Eu vou pedir para o Bruno soltar para a gente ver antes de continuarmos nesse tema. Agora foi amante do Alberto Youssef? Depende do que o senhor entende o ponto de vista de amante. Não, a senhora escreveu. Eu escrevi, mas depende, né? Então, sob o meu ponto de vista... eu não entendo nada, só a senhora escreveu, só estou lendo o que a senhora escreveu. Tá, então eu posso explicar? Pode. Obrigada. Eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009. Portanto, além de conviver maritalmente com ele, porque amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga. Não, eu não estou fazendo julgamento, só estou sendo claro que eu só estou lendo o que a senhora escreveu. E eu estou explicando. Eu estou explicando. Estou lendo aqui. Tem algum problema? Posso continuar? Pode. Então, por favor, senhora. Então, tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada amante, amada amante, não é verdade? Então, que coisa mais bonita do que ser amante, né? Você ter uma amante que você pode contar com ela, ser Nelma, amiga senhora dela. Nelma, né? senhora Nelma. Então, eu vou responder ao senhor. Senhora Nelma, eu, como presidente desta CPI, nós não estamos aqui no teatro. Peço que Vossa Senhoria se detenha a responder as perguntas, perfeitamente, mantendo a ordem e o respeito vamos lá. ao Congresso Nacional, que nesse momento está aqui fazendo a apuração. Então, aí você até ensaia uma puxada de couro ali quando canta, né? Relativiza essa questão, é amante, mas não é amante, mas o que é amante? Fala a real pra gente, assim, qual foi a sua... Você falou que teve uma relação com o Alberto Youssef. Fala um pouco dela mais pra gente. Um pouco dela. Bom, nesse momento aí, eu estava numa CPI e não estava falando da minha vida pessoal. Então, eu acho que ele foi infeliz ao perguntar sobre a minha vida pessoal.
Então aqui, hoje eu estou no seu programa e posso falar sobre a minha vida pessoal, como você me perguntou. Eu tive uma relação com o Alberto como qualquer uma outra pessoa poderia ter, né? Então eu fui namorada dele, convivi com ele, vivi com ele durante 9 anos. E diante dessa relação, nós também tínhamos a relação comercial. Então nós tínhamos as duas relações, a pessoal e a comercial. O que você gostaria de saber? Não, eu que fico intrigado, porque quando você diz assim, eu só fazia os despachos, anteriormente na nossa conversa, falando, eu não tinha muita noção do tamanho da coisa. É difícil crer que alguém que tem uma relação de 9 anos com outra pessoa do mesmo ramo de atividade não esteja muito ciente do que está fazendo, né? E das coisas que está ali à frente, né? Não, então, mas exatamente eu percebi que ele começou a deixar de falar essas coisas, né? Em meados de 2005, 2006, que ele só falava assim, olha, hoje precisamos entregar R$1 milhão em Brasília. Eu não questionava o que era e para que era, né? Porque eram muitos negócios que a gente tinha. E eu percebi que ele começou a ficar diferente, né? Falando que tinha reuniões, né, com os clientes, mas ele nunca falava quem eram os clientes. Eu também não questionava, né, porque eram clientes. Então eu fazia o que ele falava, olha, tem para entregar X, tem para fazer isso ou aquilo. Não questionava. Constantino, vem com a gente. Vamos lá. Bom, eu quero perguntar a Nelma o seguinte. Primeiro, muito de tom, às vezes, de justificativa ou quase banalizando os atos ilícitos que ajudaram, de alguma forma, a lavar dinheiro, uma fortuna de recursos desviados dos cofres públicos, né? Dinheiro que poderia estar indo para merenda infantil, para segurança e tudo mais. Então, a primeira pergunta é se a Lava Jato mudou alguma coisa. Você, senhora, imagina que hoje faria isso de novo? A parte, a questão subjetiva de arrependimento ético, que eu confesso, não sinto muito grande no seu depoimento. Não sinto isso muito claro, né? Então, se haveria uma possibilidade de cometer isso tudo de novo, ou se a Lava Jato mudou o jogo. Se hoje em dia a questão da impunidade... Está falando em relação à minha ou em relação ao país? Ao sistema. As duas coisas. Bom, em relação pessoal e em relação ao sistema. Em relação a mim, né? Como eu havia dito aqui, eu era uma doleira, né? Comprava e vendia dólares. Então, essa era a minha profissão. Hoje eu não posso operar no mercado de câmbio pelo meu acordo e também porque eu vi que não... Esse fato de o dinheiro não tem origem, o dinheiro, eu sou uma taxista, então eu vi o quanto isso me prejudicou, né? Não saber a origem disso, o que era isso. Descobri durante todo esse tempo que eu estive presa, né, reclusa, que eu posso fazer outras coisas, né? Posso, por exemplo, ser consultora, como eu tenho feito, né? Fazer outras coisas que eu também gosto de fazer, relacionado à arte, à moda, à consultoria financeira. Então, é uma coisa que eu não quero fazer e eu tenho arrependimento de não ter sabido o porquê era, da onde era e para onde vinha e para onde ia. E seu patrimônio diminuiu muito, Nelma? Você teve que devolver muito dinheiro à justiça, não? Né? Aliás, o meu acordo, eu tive que devolver todo o dinheiro que eu ganhei, inclusive tudo. O suficiente que eu trabalhei durante toda a minha vida, eu tive que devolver, ao contrário de outros delatores que fizeram negociação, ficaram com dinheiro, ficaram com casas e eu não fiquei. Eu devolvi todo o meu patrimônio, tanto em dinheiro, até mesmo a minha casa. O que eu acho isso um absurdo, porque todo cidadão ele tem o direito de ter a sua moradia. Eu paguei o imposto de tudo isso, eu ganhei trabalhando durante 16 horas por dia, paguei o imposto de tudo, mas eu não tive a condição de... O juiz simplesmente deu como perdimento e acabou. E para assinar o meu acordo, então eu tive que abrir mão de todo o meu patrimônio. Absolutamente todo. Não, a gente está com o tempo já finalizando, mas eu queria ouvir de você o seguinte: alguns críticos da Operação Lava Jato dizem que a Força Tarefa usou prisões cautelares como um instrumento de pressão ali. Sim, até o nome tortura eu acho um pouco demais, para firmar os acordos de delação. Sim, é verdade. Eu queria saber, você concorda com eles? Eu concordo.
Que tipo de pressão, de tortura que você viveu, por exemplo, a tua experiência? Em primeiro lugar, eu acho que primeiro eles prendem, tá certo? Isso já é uma tortura psicológica, ok? Eu vou citar um exemplo aqui, que no dia 17 de março de 2014, houve busca e apreensão na casa da minha mãe, ok? Sendo que a minha mãe não tem absolutamente nada com isso, inclusive ela foi a única da Operação Lava Jato que em segunda instância foi absolvida. Uma semana depois, houve a mesma operação de busca e apreensão na casa da minha mãe. Eles não encontraram nada e foram de novo. Eu passei fome, eu passei frio, tá certo? Eu não tive direito a muitas coisas dentro da prisão, ok? Então, eu não sei o que você pode chamar disso, se é tortura, coação, o quê, ok? Eu acho que está aí o Intercept, né? Que está revelando os modos operantes assustadores, ok? E eu gostaria que isso fosse resolvido, não é verdade? Por exemplo, eu não sei o porquê você não pode entregar o seu celular para ser averiguado. Se você quiser o meu celular aqui agora, eu dou o meu celular. Se você quiser colocar alguém na minha casa para ver o que eu estou fazendo, eu estou à disposição. Então, eu acho que as pessoas que são responsáveis por isso, o Poder Judiciário, os juízes, os procuradores, o Ministério Público, eu acho que eles têm a obrigação perante a população, tá certo? De mostrar com clareza, tá certo? O que se foi feito. Sim. Olha, a nossa conversa hoje foi com o Nelma Kodama, que lança o livro num depoimento ao jornalista Bruno Chiarione, A Imperatriz da Lava Jato, a vida da doleira que originou a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Esse que você que nos acompanha em imagens está vendo em minhas mãos. Nelma, obrigado, viu? Eu gostaria também de agradecer vocês e convidar todo mundo aqui para o lançamento amanhã na Livraria Cultura do Conjunto Nacional para o lançamento do meu livro a partir das 6h30 da tarde até as 10 horas da noite. Boa. Muito então, obrigada. Amanhã, Livraria Cultura, a partir das 18h30, o lançamento do livro da Nelma Kodama. Obrigado, Nelma. Muito obrigada. Valeu, Constantino. Aqui me despeço de você, meu camarada. Obrigado, hein, pela participação hoje. Volte outras vezes, Constantino. Abração. Valeu, Edgar. Abraço a todos aí. Até a próxima. Ok.